Muito bem, muito bom dia a todos. Que bom estarmos juntos novamente para continuarmos o estudo da Palavra de Deus. Hoje eu quero abordar um tema que é muito peculiar aos adventistas do sétimo dia. Eu quero abordar hoje a questão do sábado, se o sábado ainda está valendo em nossos dias. Mas quero abordar esse assunto pelo prisma daqueles que não aceitam o sábado como o dia sagrado para ser guardado, né? Falar do sábado para nós adventistas do sétimo dia é muito fácil, porque cremos na observância do sábado, né? Cremos que o sábado está válido até os dias de hoje, será até a eternidade, mas no mundo evangélico, vamos dizer assim, há muita controvérsia, né, em relação ao sábado. E a questão é, o sábado está valendo em nossos dias ou o sábado é coisa do passado? Então, seja qual for a resposta para essa questão, ela tem que estar na Bíblia e a Bíblia tem que dar base, né, referendar a nossa resposta, tá certo? Existe muita controvérsia, como eu disse, ainda muitos absurdos sobre a doutrina do sábado. Eu fiz uma pesquisa para preparar esse estudo com a seguinte pergunta: razões que eu teria para não guardar o sábado. E aí, se você faz essa pesquisa na internet, você vai achar muito material de muitos evangélicos, inclusive pastores, defendendo que a não observância do sábado, né? Então você vai encontrar assim 30 razões para não guardar o sábado, 10 razões para não guardar o sábado. Por que eu não guardo o sábado? Então você vai achar muito material na internet. Tem coisa que parece assim fazer algum sentido e tem coisas absurdas, coisas que não têm nenhum sentido, né? São pessoas que se deixam cegar por informações equivocadas, né? Argumentos muito frágeis, muito deles, né? Muitos repetem os ensinos que ouviram de alguém, né? Isso é muito comum. Eu já estudei com várias pessoas de diversas denominações e tem uma coisa em comum, que é o seguinte, quando o assunto é o sábado, né? Ah, mas o sábado não era para os judeus? Não, o sábado não era para o povo do Antigo Testamento? Aí se você pergunta, tá, mas então onde está isso na Bíblia? Normalmente a pessoa não sabe mostrar onde está isso na Bíblia, né? Agora, também tem uma outra questão, tem um outro lado. Para você que é adventista do sétimo dia, você consegue mostrar na Bíblia que o sábado é o dia que devemos observar? Gênesis 2:1-3. Sim, mas isso tem muita controvérsia nisso, nós vamos ver no estudo aí, né? Não, Se você citar somente Gênesis, você vai... eles falam que o sábado é dos judeus. Deus deu o sábado para os judeus. Adão e Eva não eram judeus. Sim, vamos chegar lá, mas esse argumento sozinho ele não se sustenta porque tem muitas controvérsias nesse sentido, né? Vamos ver hoje aqui no estudo, mas eu quero dizer assim que as pessoas de uma maneira geral, elas não se dão o direito de averiguar na Bíblia, de pesquisar na Bíblia o assunto. Aliás, qualquer assunto que você queira se inteirar da Bíblia, você não pode ficar com um texto em um livro. Você tem que ver aquele assunto na Bíblia como um todo, não é? Então, por exemplo, a questão do sábado.
O que a Bíblia diz a respeito do sábado? Você não pode ficar só com um livro do Velho Testamento ou só com um livro do Novo Testamento. Você tem que olhar a Bíblia como um todo. O que a Bíblia diz em toda a Bíblia a respeito do sábado? Aí quando você enxerga esse panorama geral da Bíblia sobre determinado assunto, aí você tem uma visão mais ampliada do que a Bíblia diz a respeito daquilo. Caso por exemplo, o estado do homem na morte. O que acontece depois que o homem morre? Aí muitas doutrinas estão por aí. E vai para o céu, vai para o inferno, vai para o purgatório, né? Se é criancinha não batizada, vai para o limbo. Tem diversas teorias. Mas o que a Bíblia diz como um todo a respeito desse assunto? Então essa é a melhor tática para estudar a Bíblia, né? Normalmente a justificativa, assim de uma maneira geral, a justificativa de quem não observa o sábado, né? Que eles usam para defender a sua posição, é que o sábado foi dado para os judeus, né? O sábado foi dado para o povo do Velho Testamento, foi dado ali através de Moisés, né? Então aquilo é coisa do passado. Nós estamos vivendo hoje na nova aliança, né? Cristo cravou a lei na cruz, aboliu o sábado. Eu disse que, de uma maneira geral, isso é muito forte, essa questão de que o sábado não vale hoje, porque ele foi dado para os judeus, tá certo? Foi dado para o povo do Velho Testamento, foi Moisés quem deu ali, e hoje nós estamos vivendo o período da nova aliança. Mas tem outras justificativas que eu encontrei nessa pesquisa, que eu trouxe aqui para a gente conversar. Algumas pitorescas, né? Então, por exemplo, uma delas é que o calendário nosso sofreu alteração. Então, hoje nós não sabemos se o sábado de hoje é o sábado de antigamente, o sábado que Deus criou. Então, né? Uma vez um amigo meu veio me questionar nesse sentido. Tudo bem, é o sábado, mas o sábado não é no dia que está bom, porque o calendário mudou. Eu falei, mas sabe uma coisa que não mudou? Os 7 dias semanais da criação. Isso não muda. Exato. Eu estou listando os argumentos, né? E nós vamos entrar em cada um deles, tá certo? Eu estou listando os argumentos que eles usam. Então, um deles é esse, que o calendário sofreu alteração de dias e nós não sabemos se hoje é sábado ou não. Se o sábado hoje é o mesmo sábado criado lá atrás, né? Outro argumento que, por questão de fuso horário que nós temos no mundo hoje, é impossível guardar o sábado. Por exemplo, como vou guardar o sábado aqui no Brasil, que é de manhã, e no Japão é à noite? Qual é o sábado correto? É um argumento que eles usam. Tá, outro argumento é que Jesus diz que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Tem muita controvérsia com relação a esse texto, né? Vamos ver isso aqui também, né? Não sei se tudo hoje, mas vamos aprofundar nesse estudo. Outro argumento, que nós precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade, e não no sábado. O que importa é adorar a Deus em espírito e em verdade. É o que João diz ali, né? No livro dele. Outro argumento, que nós, adventistas do sétimo dia, queremos nos salvar pela lei. E desse modo a gente não crê na graça libertadora de Jesus. Então, para nós interessa guardar a lei, né? E não levamos em conta a graça, né? E um outro argumento, mais um aqui, é que com o advento da nova aliança, confirmada pelo derramamento do sangue de Jesus, toda a lei mosaica, incluindo os 10 mandamentos, foi abolida, dando lugar a uma lei mais excelente, né, que eles dizem, gravada agora não em pedras, mas no nosso coração. Então é um outro argumento que foi usado, que é usado, né, contra o sábado. E um outro argumento, Paulo disse que o fim da lei é Cristo, portanto nós não precisamos mais guardar o sábado. Então eu listei apenas alguns aqui, mas existem outros argumentos.
é que tem uns argumentos tão frágeis que eu acho que nem vale a pena a gente se delongar. Muito bem. Então, vamos entrar aqui nessa questão. O sábado foi dado somente para o povo judeu? Não. Existe base bíblica para que o sábado seja guardado por todos os povos e não somente pelos judeus? Temos base bíblica para isso, podemos mostrar isso na Bíblia, né? A primeira questão aqui a considerar, o Carlos já citou ali, é a narrativa de Gênesis, né? Quando Deus termina de fazer todas as coisas, chega na sexta-feira, criou o homem, ele agora descansa no sábado, né? Abençoa e santifica esse dia, dando como de presente para o homem descansar do seu trabalho semanal. Essa narrativa ela é importante porque, assim, o que é que a gente tira de lição daqui? Primeiro, foi Deus quem criou o sábado. Tá certo? Foi Deus que criou. Deus criou a semana. Na verdade, Deus não criou os meses, não criou anos, nada. Deus criou a semana, né? Começou primeiro dia, no domingo, e foi até o sétimo dia, que é o sábado, quando ele descansa. Então, Deus criou a semana. Foi Deus quem instituiu o sábado, não é isso? Uma instituição que nós consideramos sagrada. E naquela ocasião não havia raça nenhuma, não havia povo judeu. Deus não deu o sábado inicialmente para o judeu, porque o judeu não existia, não tinha raça nenhuma, era Adão e Eva. Tá certo? Então, por que o sábado não foi dado para o judeu aqui nesse texto? Porque os judeus vieram a nascer como nação muito tempo depois. Nós conhecemos aí a história, né? Deus promete a Abraão fazer da descendência dele uma grande nação. Deus faz isso através do seu neto, né? Jacó, que tem os 12 filhos, né? E depois que vão, por conta ali do problema da fome que havia no mundo inteiro, eles se mudam para o Egito, né? Ali depois que José se torna ali o primeiro-ministro, traz a sua família, eles vão para o Egito, e ali então começa aquele povo a se multiplicar muito rapidamente, né, exponencialmente, e de forma que dali surgiram então as 12 tribos de Israel, tá certo? Que são os 12 filhos de Jacó. Essa é a história do início ali, depois que eles saem do Egito, e ali então é constituída ali as nações no momento da entrada da terra de Canaã e tudo mais. Então, vamos analisar a Bíblia, outros textos, para a gente ir construindo essa ideia, né, de que o sábado não foi dado apenas para os judeus, né? Primeiro, porque não havia judeu naquela ocasião que ele foi criado. Outro texto significativo, que é o texto da lei, que está lá em Êxodo 20, né? A partir aí do verso 4, que começa a narrar a lei de Deus. Também tem uma repetição ali em Deuteronômio, capítulo 5 dos 10 mandamentos. Ali na proclamação do quarto mandamento, né, que está ali a partir do verso 8 de Êxodo 20, Deus apresenta o sábado como uma bênção, não somente para o crente em Deus, mas ao estrangeiro que estava dentro das portas, né? O que diz o mandamento lá? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Em 6 dias trabalharás, não farás, mas no 7º dia não farás obra nenhuma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas e tal. Então o mandamento era para todos, não era só para os judeus, né? Se fosse somente para os judeus, não havia razão de citar que o estrangeiro também precisava guardar o sábado, não é isso? Então o alvo ali não era somente o judeu, né? Se fosse, não haveria necessidade de, na definição do mandamento ali na lei, citar o estrangeiro, né? Outra coisa, se o sábado do quarto mandamento da lei moral de Deus é somente para os judeus, então os outros mandamentos que foram dados
também seria somente para os judeus, não é? E não para as outras pessoas. Então os outros povos estavam livres para fazer o que quisesse, matar, roubar. Então se o sábado foi dado somente para o judeu e o sábado está no decálogo, incluso como um dos mandamentos, então aquela lei toda foi dada para os judeus e não para os outros povos. Então os outros povos não estariam debaixo dessa lei, poderiam fazer o que quisessem. Também é uma coisa a gente levar a considerar, né? Estariam livres. O mandamento de não matar, não roubar, não adulterar, não serviria para outros povos, né? Era somente para os judeus. Então, será que não era a vontade de Deus que as outras raças observassem a lei? Né? Será que Deus estava aqui liberando que os outros povos pudessem matar, pudessem adulterar, pudessem roubar, fazer o que quisesse? Não, Deus deu a todos. E por isso que na definição ele diz, o teu estrangeiro também que estiver na tua casa deve observar. Né? E alguns usam também o argumento que o sábado foi dado para os judeus ali no Sinai, quando Deus entrega as tábuas da lei. Ali foi dado o sábado para os judeus. Que antes disso não havia mandamento para guardar o sábado. Então veja que coisa interessante. Deus cria o sábado lá na criação, entrega o sábado como um presente para o descanso. E se tem uma era que a gente pode confirmar isso, é a era de hoje, né? Irmãos, como é importante a chegada do sábado para quem trabalha e rala a semana inteira, né? Eu chego no sábado assim, na sexta-feira, já tive sábado aqui que eu volto para casa, eu não quero nem almoçar, quero ir deitar e dormir um pouco, porque a semana foi puxada, né? Deus sabia disso, nos deu como presente o sábado para descansar, né? Para esquecer o mundo. Então agora veja, as pessoas que usam esse argumento de que o sábado foi dado ali no Sinai, eles não se dão o luxo de averiguar a Bíblia, porque o sábado está registrado em Êxodo 20. Mas se você volta e vai em Êxodo 16, você vai ver a história do maná. Está lá descrito o maná. E como é que era a história do maná? Deus deu instruções para Moisés e como deveriam coletar o maná. Sai todo dia, coleta o que você precisa, traz, faz do jeito que você quiser, cozinha, assa, faz da maneira que quiser. No outro dia você sai, vai buscar a sua porção de novo, vai estar lá o maná de manhã cedo, né? Quando chegar na sexta-feira, você pega a porção dobrada. Por quê? Porque o sábado era para ficar na sua tenda. Não deveria sair para ir buscar o maná, porque o sábado era dia de descanso, era dia de adoração. Então, pega a porção dobrada, não vai estragar, fica tranquilo. Agora, quando pegava durante a semana a porção dobrada, estragava, né? E Deus disse, no dia seguinte vai ter, não precisa pegar mais do que você precisa. Mas o povo era rebelde e fazia isso. E muitos saíam no sábado também para ir buscar. A Bíblia narra isso. E chegava lá, não tinha nada, né? Então, isso está registrado em Êxodo 16. E por que a instrução de Deus era para guardar o sábado, para não ir no sábado? Porque o sábado era o mandamento de Deus desde o início, né? Desde o início. Então, ali Moisés relata a questão do maná, mostra como eles eram desobedientes à lei, aos mandamentos de Deus, eram rebeldes, iam no sábado buscar o maná. Então, tá bem claro de que o sábado não foi dado ali no Sinai. No Sinai foi uma lembrança. Por isso que ele começa lá, lembra-te. Não é? Lembra-te, porque eu só vou me lembrar de algo que eu já sabia e possivelmente eu teria esquecido, que era o caso daquele povo que tinha ficado mais de 400 anos no Egito, tinha se distanciado muito de Deus
e tinha esquecido os mandamentos de Deus. Então Deus agora pega esse povo e começa a trabalhar com eles para poder reensiná-los os seus mandamentos, seus preceitos e tudo mais. Então ele diz: lembra-te. A ideia central de Deus era essa: Deus escolheu um povo não porque eles eram melhores do que os demais, né? Deus escolheu um povo para ser o farol do mundo, para levar a sua lei e os seus mandamentos aos demais, não é isso? Então, essa primazia de ser escolhido não deveria dar ao povo o direito de se achar os melhores, né? Não, nós somos, como eles se achavam, né? Na época de Jesus teve muita dificuldade com isso. Os judeus criaram uma espécie de preconceito com outras raças muito grande, né? Lembra que havia ali dissensões entre judeus e samaritanos? Não, nós somos a herança, não, nós é que somos, né? Então havia essa exclusividade que os judeus se fecharam em torno de si próprio, em detrimento de outras raças, mas não era essa a vontade de Deus, né? Esse povo deveria ser o povo escolhido para levar o evangelho ao resto do mundo, né? Então a questão vai ficando clara quando a gente vai entrando no estudo da Bíblia com relação a esse tema. Vai ficando claro que cada vez mais que a questão toda ali não está centrada na lei de uma maneira geral, e sim apenas na questão do sábado, né? Vamos avançar e a gente vai vendo como essa ideia vai sendo se formada para tirar da lei apenas o sábado e não os demais. Mas eu quero chamar a atenção aqui para o seguinte: todos esses argumentos que nós vimos até agora, por enquanto, já fica claro que a ideia é tirar a questão do sábado. Todo o problema aqui está centrado no sábado, centralizado no sábado, né? Ninguém questiona os outros mandamentos, né? Se você perguntar para qualquer um deles, tá, então a lei foi abolida? Foi. Então eu posso matar, posso adulterar, posso roubar, posso fazer tudo? Eles vão dizer: não, isso está valendo. O que não está valendo? É o sábado. Tá certo? É o sábado. Mas vamos à Bíblia, né? E eu vou ler aqui para adiantar o que a Bíblia diz sobre os mandamentos. Se é para os judeus, se é para um povo só, ou se é para todos, né? Eu vou lá em Eclesiastes 12, 13 e 14, diz assim, ó: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo judeu. É isso que diz a Bíblia? Não. Esse é o dever de todo homem. De todo homem. Porque Deus há de trazer juízo de toda obra e até tudo que está encoberto, que seja bom ou que seja mal. Então, o texto não diz que é dever dos judeus. É dever de todo homem guardar os mandamentos de Deus. Um outro texto também muito significativo. E você pode ler isso em casa com calma. Pode ler com cuidado em casa, porque esse texto ele é muito expressivo para o entendimento disso. Está em Isaías, capítulo 56, do verso 2 até o 7. Olha: bem-aventurado o homem, e não somente o judeu, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de perpetrar algum mal. Bem-aventurado o estrangeiro e o eunuco, não é somente o judeu, né? E não fale o filho do estrangeiro que houver chegado ao Senhor, dizendo: de todo me apartará o Senhor do seu povo, nem tampouco diga ao eunuco: eis que eu sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os seus sábados e escolhem aquilo que me agrada e abraçam o meu conserto. Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome. Olha, para o estrangeiro, não era só para o judeu. Melhor do que os filhos e filhas.
um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. E aos filhos dos estrangeiros, que se chegarem ao Senhor, para o servirem, para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e os que abraçaram o meu concerto. Veja, todos. Interessante, todos, né? Não é somente o judeu, o estrangeiro, o eunuco, todos aqueles que se chegarem e guardarem os meus sábados, diz o verso, né? Também os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todo o judeu? Não, para todos os povos. Tá certo? Então, veja, analise a Bíblia como um todo. É muito impressivo esse texto, porque Deus diz aqui claramente que está aberto a todos os povos, né? E não somente o judeu. Então, há uma necessidade muito grande de dizer que o sábado foi dado apenas para os judeus por essa questão simples de tirar o sábado da lei, para aqueles que não querem guardar o sábado, né? Agora, se eu vou lá no Novo Testamento, no livro de Tiago, aí eu vou ler lá Tiago 2, 10 para frente, eu verifico que eu não posso tirar nenhum dos mandamentos da lei, porque veja, qual é a ideia do inimigo? É que o sábado era a marca impressiva de Deus, né? Quando eu guardo o sábado, eu reconheço a Deus como o Criador de todas as coisas, porque foi Ele que criou o sábado e me pediu para observar o sábado. Então, quando eu guardo o sábado, quando eu observo o sábado como dia de adoração, de parar a minha atividade, eu estou reconhecendo a Deus como o meu Deus, como o Deus Criador de todas as coisas. E o inimigo, quando tratou de mudar os tempos e a lei, trabalhou para que fosse tirado de Deus essa adoração, não é? Estabelecendo um outro dia para a adoração que não aquele que Deus instituiu, tá certo? Agora, quando eu vou lá em Tiago e leio, né? Aqui na nova versão internacional diz assim, ó, Tiago 2, 10 e 11. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Tá certo? Tiago, Novo Testamento, falando a respeito da lei. Aí tem alguns comentários aí na internet que diz que essa lei não é a lei dos 10 mandamentos. Não é a lei moral que ele está falando. Agora veja, você vai no 11, no verso, eu li o 10. Você vai no verso 11 e diz, pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. E se você comete adultério, não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor. É uma continuidade do verso 10. No 10 ele diz assim, se você tropeçar em um dos mandamentos, você se torna culpado de todos. Por quê? Porque o Deus que disse não matarás, disse também não adulterarás. Então, se você não mata, mas adultera, você está quebrando a lei. Agora, que lei é essa que Tiago está se referindo? Qual é a lei onde tem não matarás, não adulterarás? Para um judeu não havia necessidade de discutir o sábado, irmãos. Quando você olha o Novo Testamento como um todo, especialmente o livro de Atos, você vê, não havia necessidade de discutir a respeito do sábado. O judeu não tinha dúvida com relação ao sábado. Aliás, eles eram muito zelosos com relação ao sábado, não é? Então, veja, esse primeiro bloco aqui foi para saber o seguinte, a lei foi dada para os judeus ou foi para todos os povos? Então, vimos nesses poucos textos, não exploramos toda a Bíblia, porque não dá tempo, mas nesses poucos textos a gente viu que Deus deu a lei para todos, tá certo? Nunca foi somente para o povo judeu, nunca foi, nunca. Agora vamos lá, ainda temos uns minutos aqui, eu quero pelo menos esse segundo tópico aqui a gente analisar. A mudança no calendário gregoriano, né? Houve mudança no nosso calendário, é verdade,
né? Lá pelas tantas, observaram que havia um erro na contagem de dias, né? Então, ali o Papa Gregório, auxiliado ali influenciado, né, pelos os astrônomos dele daquela época lá, propôs essa mudança no calendário, né? É um tipo de argumento que é usado para se dizer que a gente não sabe se o sábado hoje é o sábado que foi criado, mas essas pessoas que usam esse argumento não se dão nem ao luxo de analisar o que aconteceu naquele momento. Como é que se deu isso, né? Como foi essa mudança, né? Alguém já teve a curiosidade de ir lá e saber que dia que foi que aconteceu isso? Quantos dias foi que eles eliminaram para poder ajustar o calendário? Se houver esse estudo, você vai se convencer automaticamente do que aconteceu, né? Mas muitos que não se dão ao luxo de pesquisar, fica repetindo aquilo que ouviu de alguém, né? Aquilo que ouviu de alguém. Então, não consegue provar a ignorância deles. Então, mas veja, cuidado. É assim, ó, houve uma mudança, né, no calendário gregoriano, que é o nosso calendário, mas essa mudança, ela não alterou o ciclo semanal. Não alterou o ciclo semanal, né? Ou seja, os dias da semana, eles não tiveram a ordem alterada. Não tiveram a ordem alterada. Como é que aconteceu? Lá em 1582, né, o Papa Gregório XIII, ele decretou, então, fez esse decreto chamado de burla intergravíssima, e a ideia era o seguinte, era uma quinta-feira, dia 4 de outubro de 1582. Quinta-feira, o decreto começou a vigorar. Ele seria aplicado de imediato. Então, queria dizer o seguinte, que no dia seguinte, que era uma sexta-feira, veja, na quinta-feira era dia 4 de outubro. O decreto dizia o seguinte, hoje é quinta, 4 de outubro. Amanhã é sexta, deveria ser 5 de outubro. Não vai ser 5 de outubro, vai ser 15 de outubro. Tá certo? Mas continuava sendo a sexta-feira. Não houve alteração nos dias da semana. Então esse argumento ele é frágil, ele é até infantil, para dizer que a gente não sabe hoje se o sábado é o sábado ou não é, tá certo? É só ir lá observar, é só pesquisar, e aí vai ver que isso foi feito apenas para compensar ali uma diferença de dias acumulada ao longo de séculos ali no calendário anterior, que era o calendário juliano, e então para compensar isso foi feita essa alteração do dia 4, em vez de ser o dia 5, passou para o dia 15. Mas era uma quinta-feira e no dia seguinte era sexta e no outro era sábado. Continuou a semana. Do mesmo jeito, não houve nenhuma alteração. Então veja, a semana que Deus criou de 7 dias continua intacta. Ninguém nunca mexeu, tá certo? E foi o único período que Deus realmente criou. Então veja, uma curiosidade, irmãos, também que é interessante a gente levar em conta. O povo judeu, que é um povo muito zeloso para com o sábado, zeloso até demais, né? Eu diria, eu tenho um amigo, eu já contei isso aqui, eu tenho um amigo que um dia, por alguma razão, eu fui à casa dele numa sexta-feira à tarde, levar um envelope para ele. Eu estava vindo de algum lugar, tinha que entregar aquele envelope para ele, aí eu falei, vou passar já, vou deixar lá na casa dele e vou embora. Aí fui lá no apartamento dele, cheguei na portaria, me identifiquei, ligaram para ele, aí demorou um tempo, ele desceu, e eu falei, olha, aquele documento e tal, fui entregar para ele, ele falou, não posso pegar, já passou o pôr do sol. Um envelope, posso pegar. É peso, não posso carregar peso no sábado. Então, entrega aí na portaria que eu pego depois. E aí subiu o prédio lá, a pé, porque não pode usar elevador também, né? Subiu a pé e tal. Então, veja, os judeus que são muito zelosos com relação ao sábado, eles nunca se atrapalharam com essa questão do sábado. Nunca. E eles são
rigorosos com relação a isso. Então, se houvesse mudança de sábado, do dia, eles estariam guardando outro dia hoje que não sábado. Mas eles guardam o mesmo dia que nós guardamos. É uma curiosidade, apenas para a gente levar em conta. Então, assim, o mundo evangélico usa vários argumentos para dizer que o sábado não é mais o dia para ser observado. Então, a gente precisa ver o que a Bíblia diz a respeito disso, né? Então, esse argumento que eles dizem, o sábado é do Velho Testamento, não é do Novo Testamento, é um argumento frágil, né? E é o argumento de quem não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia. O sábado no Novo Testamento, ele é, claro, ele é contundente no Novo Testamento, né? O irmão citou, eu citei somente Tiago aqui por enquanto, mas existem muitas passagens, né? Então, com relação a essa questão do calendário, que houve mudança e tal, está mais que provado que o sábado, esse dia, jamais se perdeu no tempo. Jamais se perdeu no tempo. E eu, sinceramente, não veria como Deus deixaria que isso acontecesse, de forma que os seus filhos estivessem guardando um dia que ele pediu para guardar, que não era o dia exato. Estaria guardando uma quarta-feira ao invés do sábado. E mesmo até que Deus tivesse deixado isso acontecer, Deus instituiu um dia de adoração, que no caso foi o sábado, mas que era um dia de adoração. Então, se isso de alguma forma tivesse se perdido no tempo e hoje nós estivéssemos guardando o sábado, mesmo assim eu penso que Deus levaria em conta que nós estávamos na nossa consciência, naquilo que nós conhecíamos, fazendo o que ele pediu. Tá certo? E lembra que eu disse aqui, acho que sábado passado, que Deus leva muito em conta o porquê você faz as coisas. Não é exatamente aquilo que você faz, mas por que você faz. Ou por que você deixou de fazer. Né? Porque eu posso fazer muitas coisas e Deus não se agradar de nenhuma delas, não aceitar nenhuma delas. Né? Por quê? Porque a intenção com que eu estou fazendo não é a correta. Tá certo? Eu conheci pessoas na igreja que tinham muita dificuldade com sua personalidade, problema de gênio, de pavio curto, de não amar as pessoas, de gostar de fofoca e tudo mais, mas que compensava isso dando muito dinheiro para a igreja. Então veja, o que eu faço nem sempre é aquilo que o meu coração está mandando fazer, ou está dizendo que é o que Deus queria que fizesse. Então vamos entrar aqui no negócio do fuso horário. Como guardar o sábado no mundo cheio de fuso horários? Hoje, por exemplo, lá na Austrália, que hora que é? Já passou o sábado, né? Já passou o sábado, eles Já passou. estão dormindo, né? Então eu acho que eles deviam começar. Quantas horas na frente eles estão? Eu acho que são 2 ou 3 a Fabiana fala. Quanto? Não, 11 horas. É 11 ou 13, alguma coisa assim. Isso, não. Japão está 12 horas já. 12 horas. Eu falei 2 ou 3, mas pensando. A Austrália acho que são 13 horas. Sim, Isso. eu quis dizer 12 ou 13. Então veja, é um argumento utilizado, até infantil, para dizer que, tá vendo, não tem como guardar o sábado. Você está guardando aqui e o cara que está lá no Japão. Mas pôr do sol, não. Quando é pôr do sol, no outro lugar não é pôr do sol. Onde é que a Bíblia diz que todos têm que guardar o sábado no mesmo momento? No mundo inteiro. Isso vai acontecer, não vai? Isso vai acontecer. Do sábado ao outro, né? Isso vai acontecer, mas não aqui na Terra. Na nova Terra. E mesmo aqui no Né? Brasil, né? A gente não gosta. Que aí, Quem está no Nordeste, quem está no Sul, o horário. na eternidade, isso sim vai ser possível, todos no mesmo dia, né? No mesmo momento, guardar o sábado. Aliás, é um texto até que eu estou me lembrando aqui, que a gente podia citar, de Isaías 66, quando Deus fala dos novos, eis que faço novos céus e nova terra, né? Que ele diz que de um sábado a outro, né, virá toda a carne me adorar perante mim. Então, isso nesse momento. Agora, aqui na terra, nós não
não temos essa possibilidade, dado o fuso horário, dada a situação, a forma como o planeta foi concebido. Então, é assim, irmãos, o irmão citou ali, a profecia diz que o inimigo trataria de mudar os tempos e a lei de Deus. Essa profecia se concluiu, se concretizou, e o que nós temos hoje é essa grande discussão por causa da mudança da lei de Deus, não é isso? Então, o que nós estamos vendo aqui, pela Bíblia, é como Deus preservou esse dia até os dias de hoje, né? Como ele foi derrubando essas barreiras que o homem haveria de criar, né, ao longo do tempo para afastar o ser humano de Deus, né? Na verdade, todo o contexto está nessa questão de Satanás trabalhar no sentido de tirar Deus da vida das pessoas, de afastar o ser humano de Deus. Porque quando eu deixo de fazer a vontade de Deus, de guardar os seus mandamentos, os seus estatutos, eu me distancio de Deus e é isso que o inimigo quer.